Olá pessoal, estamos aqui para mais uma gravação e hoje temos uma convidada super especial, que é a doutora Patrícia Moura. Ela é de Brasília e hoje estamos aqui em um evento realizado pelo MES Estética aqui em Palmas e ela vai contar um pouquinho para nós o que vai trazer esse evento aqui para nós, né, doutora Patrícia? Tudo bem? Obrigada pelo convite. Oi, gente, estamos aqui com a MES Estética, que é uma empresa de Barcelona. Eu sou speaker e a gente trouxe aqui o que há de melhor na estética regenerativa, que é a área que eu gosto de atuar hoje. A gente está falando de estética natural, né? Então, eu trouxe 2 produtos que hoje a gente está no Excelência. É um workshop, então a gente tem a teoria, mas tem a prática assistida para poder as pessoas verem como que a gente aplica para poder ter os melhores resultados. Na verdade, são as diquinhas. Então, esse evento é muito importante e especial e é VIP, não é para todo mundo. Amanhã a gente tem o MES Aesthetic Day, que aí vem mais profissionais para poder estar apresentando mais produtos. Então, são eventos muito especiais que estão no meu coração há 1 ano, viu? Legal. Doutora Patrícia, fala um pouco mais sobre você, qual é a sua formação? Eu sou dentista há 22 anos, eu sou lá de Brasília, mas eu formei em Uberaba, por isso meu sotaque. E a gente trabalhou, já iniciei o meu trabalho como dentista na parte de pediatria, prótese, até chegar à parte da harmonização, quando a gente teve a liberação para estar atuando. Então eu já atuo na harmonização há 10 anos e de lá para cá a gente vem só aprimorando com os produtos, os melhores produtos que a gente tem no mercado, né? Sim. E hoje você trabalha só com harmonização ou você ainda trabalha também em consultórios, em tratamentos odontológicos? Tem 1 ano que eu tô só na harmonização. Eu comecei com uma franquia de estética, né? Há 1 ano, a gente começou há quase 4 anos. Eu comprei essa franquia na intenção de ser mais um investimento. Só que acabou virando uma paixão. E aí eu fui migrando aos poucos, saindo da parte de cadeira odontológica e ficando só na clínica de estética mesmo. E aí tem 1 ano que a gente está sozinho, sem franquia e trabalhando lá em Brasília. Mas você também atua na parte da gestão ou você tem uma equipe que te ajuda? Tenho uma equipe. Lá hoje eu tenho o que eu chamo meu marido de boss, porque ele é o chefe, ele é a gestão. Então a gente aprende a fazer tudo na cadeira, nós somos os melhores ali naquela área da cadeira odontológica, do planejamento, mas para gerir, nem sempre nós somos os melhores. Então eu tenho meu marido que cuida da gestão, eu tenho uma equipe de marketing, a minha recepção, e hoje eu tenho um outro profissional para poder estar trabalhando a parte corporal, porque a gente fica no facial, mas os produtos são os mesmos e a gente normalmente tem essa demanda. Então é um bumbum, né, é uma gordura localizada e como dentista não podemos atuar, então dentro da clínica eu tenho um farmacêutico hoje. Então assim, hoje a sua clínica ela atua em toda a harmonização corporal, tanto facial como corporal. Isso. Você tem outros especialistas. Isso, que a gente trabalha capilar, facial, corporal e íntimo. Que bacana. E assim, vocês, lá nessa clínica também vocês ministram cursos ou ainda mesmo é só mesmo para atendimento de pacientes? Hoje a gente está trabalhando de 2 frentes. Eu tenho a minha parte de cursos, então eu desenvolvo os protocolos da MES Estética para poder todo mundo estar nos workshops e poder estar aplicando e replicando em casa. Então a gente trabalha com esse público, trabalhando com ministração de cursos, workshops VIPs, mentorias online. Então eu tenho a plataforma, a gente já está trabalhando dessa forma. E eu tenho a parte de atendimento, porque na verdade é a minha paixão, então eu não consigo não estar na cadeira. Como diz meus pacientes, o meu olho brilha quando eu vejo uma agulha, quando a gente começa e vê um resultado e vê esse resultado nascer, é muito legal. Então hoje eu tenho essas 2 frentes e meu marido ainda brinca e fala assim, vai lá que é onde você gosta de estar.
estar, né? Eu gosto de ensinar, mas eu também gosto muito de estar ali presente nos procedimentos e criando, e de repente vem. Você já pensou você acordar e falar assim, nossa, isso daqui vai dar para aquele paciente? E aí você pega e começa a formular. Então eu gosto muito dessa parte. E assim, tem pacientes que chegam e pedem assim, vamos dizer, um procedimento mais extravagante, assim, então, algo mais marcante? Sim, só que aí eu me posicionei do que eu gosto de fazer e do que eu acho que é legal, e também gosto de dormir, né? Porque dormir tranquila não tem preço. Né? Então, quando você pode dar uma extravasada, pode ser que você não durma tão bem. Eu gosto da naturalidade, eu gosto de realçar a beleza daquele paciente do jeito que ele é. Não gosto de perfis iguais. Cada um tem um jeitinho. Inclusive lá na clínica eu tenho minhas pacientes de 4 anos. Então são pacientes que estão lá mensalmente. A gente tem planejamento de tratamento. Então, essa semana que passou eu fiz um ensaio fotográfico com algumas pacientes. Eu peguei uma de cada década. Sim. Então eu tenho um paciente de 20 até 80. E eu fiz um ensaio fotográfico com elas. E elas ficaram tão bem, ficaram tão felizes, que na hora que eu vi todo aquele movimento, eu falei assim, é isso aí que a gente precisava. Foi um complemento. Então amanhã na minha aula vai estar algumas desse complemento que eu fiz, desse ensaio, porque a gente está ali para devolver e resgatar aquela pessoa que muitas vezes a gente nem sabe, mas ela está tão fragilizada, tão debilitada, que às vezes um procedimento tão simples dá um up e ela consegue visualizar e ela dá continuidade pro resto que ela precisa. Que bacana. E assim, seus pacientes hoje são mais o quê? 20 mais, 30 mais, 50 mais? Então, a partir dessa seleção de fotos, eu vi que realmente os meus pacientes, eu tinha dificuldade de escolher as pessoas. Sim. Então, mais 40 mais, mas eu tenho 2 faixas etárias bem específicas, que é 40 e 60. Então, eu trabalho muito com elas e tenho os meus xodózinhos de 70 e 80, né? Que aí eles ficam comigo mais tempo, mas a gente consegue desenvolver um trabalho personalizado para cada um, que eu acho que isso que é o legal. Nem todo mundo precisa de tudo. Então a gente trabalha, avalia, eu converso. Até o depoimento de uma paciente foi que primeiro eu trago os pacientes para serem meus amigos. Eles se tornam meus amigos. Depois, eu não consigo, por exemplo, fazer algo para você que não seja necessário. Então, eu não consigo. Ah, eu quero fazer isso. Não. E aí a pessoa olha assim e fala, não, porque eu acho que não é necessário para você nesse momento. Tem que ver, né? Qual que é a indicação, né? O que seria melhor para Exatamente. essa O que é legal para ela naquela hora? O que ela vai conseguir? Porque hoje a gente trabalha com resultado. E não é frustrante quando uma pessoa acha que, com tanto marketing que tem, ela pegar um bioestimulador e ela achar que ela já vai sair com a pele daquela pessoa que ela viu? Sim. E não é. Ou que ela vai ter aquele estímulo de colágeno que ela precisa naquela hora. Hoje a gente tem um Redentes, mas não é assim. Então eu gosto de algo palpável, que ela vê resultado imediato. Sim. Para ela poder já dar um up e ela continuar. Sim. Então, assim, né? Você, antes de atender qualquer paciente, você faz um estudo da pele do paciente, vê o que é mais indicado, né? Para cada paciente. A pergunta, o que te incomoda? É uma pergunta fundamental. É dali que eu vou direcionar o que aquele paciente quer. Porque se eu pegar e falar com você e você falar comigo assim, faz aí, a gente vai fazer, o céu é o limite. Sim. Mas se eu pegar, ou às vezes eu vou falar algo que nem incomoda ele e ele vai começar a incomodar. Mas se eu pergunto o que te incomoda, é dali que ele me direciona para o que eu vou planejar para ele. Então é muito importante a pergunta. Sim. Doutora, e quais são os procedimentos que você mais indica na harmonização orofacial? Então, depois da pergunta que eu faço, eu começo a planejar. Qual é o protocolo que eu trabalho? Camadas, porque é onde eu vou devolver sua naturalidade. Então, hoje, preenchimento é um final, é só aquele paciente que realmente precisa de um queixinho, que eu acho que queixinho todo mundo precisa, né? Mas um queixinho, um refinamento. Eu trato o preenchedor como um refinamento, onde eu preciso trazer,
tirar a sombra e colocar a luz. Eu gosto de trabalhar, então a gente trabalha preenchedores, trabalha bioestimuladores e trabalha pele. Então hoje eu tô trabalhando muito pele, muito estética regenerativa. É através da pele que eu vou ter a manutenção dos meus resultados de procedimentos mais invasivos. E na parte de fios, que eu amo de paixão, então eu adoro fios de PDO, é onde eu sou especialista e eu gosto e eu atuo, porque eu gosto de reposicionar. Então, ao invés de eu encher, eu reposiciono e aí depois eu refino. Então, cada um, dependendo da avaliação, a gente vai trabalhar. Também gosto de algumas máquinas, mas não trabalho tanto. Então, hoje eu tenho algumas máquinas específicas que eu gosto de trabalhar, que eu já visualizo resultados imediatos, que não vai ser lá daqui 3 meses, alguma coisa assim. Então, hoje na clínica eu tenho 2 máquinas específicas. Uma que é o Pisol, que é o primo do Avian, onde a gente trabalha 2 comprimentos de onda, então eu já tenho uma entrega melhor de resultado. E o outro que é o Tixel, que é uma tecnologia termoablativa. Ele se assemelha um pouco a uma radiofrequência microagulhada. Vamos para o Morpheus, alguma coisa assim, desse nível, onde eu consigo melhorar contorno, flacidez, textura da pele. Ele vai me abrir os canais para eu estar permeando os ativos da Mais Estética. Então eu consigo fazer as 2 coisas juntas. Que bacana. E assim, qual técnica e equipamento você considera o carro-chefe na sua clínica? Hoje, técnica, as que eu desenvolvo, né, claro. Os protocolos que eu desenvolvo que dá certo, que é justamente estruturando. Hoje eu trabalho com a mesoestética, mas tem pessoas que não trabalham. Não significa que você não consiga fazer o que eu faço de técnica com outros produtos. Apenas tem que entender o que é o produto e o que o paciente está necessitando. Então, a gente trabalha, vai aprimorando, a gente vai fazendo curso, e aí você pega assim, ó, isso daqui fica bom para eu ajustar para mim, aquilo ali também. Aí você vai pegando esse pouquinho de cada um e vai fazendo o seu. E aí você consegue ir aprimorando a sua técnica com alguns detalhes que algumas pessoas que você visualiza igual o acorde e lembre, eu falei assim, isso aqui pode ser legal, e a gente adapta, né? Então hoje eu acho que o que vale muito não só a técnica, mas o conhecimento dos produtos que você está trabalhando. Entendi. E assim, quais são os riscos e efeitos colaterais mais comuns nos procedimentos? Bom, procedimento invasivo, hematoma, né? Um roxinho básico, mas que a gente não pode garantir. E imagina que o paciente ainda vai lá e fala assim, meu marido não pode saber. Aí você pega um caso. Eu não quero que ninguém veja que eu fiz nada. Aí você deixa ali um roxinho, ou então vou subir com fio e vai ficar uma marca e vai demorar. Então, dependendo de cada produto pode ter alguma coisa. Mas os principais normalmente é algum edema, um hematoma, que são coisas transitórias, passageiras. E como que você faz o acompanhamento desses pacientes pós o procedimento? Eu pergunto sempre, minha recepção liga sempre perguntando, independente do procedimento, que seja uma limpeza de pele até os meus fios, que são a parte mais invasiva. Perguntando como que está, e a gente pede foto, e meu paciente vai para a clínica a cada 15 dias, independente do que ele fizer. Qualquer procedimento que ele fizer, ele retorna para cada 15 dias. Até porque a gente está ali trabalhando com produtos que muitas vezes ele não fechou tudo que você planejou, e é uma oportunidade de fazer outra venda. Então ele vai ver o resultado que você já entregou, e aí você vai falar para ele assim, tá faltando isso aqui, ó. Aí o meu marido fala assim, eu brinco assim, ó, com o paciente, nossa, mas se você me desse mais um ml, eu ia fazer mais isso aqui, né? E aí, às vezes, ele não fecha naquele momento, mas com 15 dias ele ainda tá fresquinho e ele fecha. Então, a gente completa o paciente. Mas é importante o pós, a fidelização. Você comentou, né, sobre a questão da harmonização mais natural, que você gosta. Já chegou aquela paciente e falou assim, eu quero esse tipo, uma harmonização assim, bem marcante? Já, e eu não fiz. Não, eu sigo a linha. Porque eu também posso não chegar onde ela quer.
E tem outra coisa, o que ela te mostra nem sempre cabe pra você, né? Aí eu brinco assim, olha, o preenchedor eu consigo tirar, outros produtos vai ficar um pouquinho mais difícil. Então eu prefiro não fazer. Tem alguns pacientes a gente precisa demitir. Legal a dica. E tem paciente que chega assim com uma foto, eu quero essa boca, eu quero essa mandíbula, eu quero esse olhar. Meu sonho era ter aquelas bocas do Instagram. Eu não pego boca nenhuma daquele nível, toda bonitinha. Todos os meus lábios são lábios que eu tenho que reconstruir. Então não é só uma vez, eu tenho que dar outro formato, eu tenho que fazer vários ajustes. Eu falei, eu queria tanto um lábio desse jeito, né, do Instagram. Mas normalmente todo mundo quer um lábio daquela famosa. Hoje tá mais fácil, porque eles começaram a tirar. Estão deixando mais natural. Tá deixando mais natural, então tá mais fácil até de trabalhar. E o que eu gosto de fazer com o paciente é ir educando. Então, todo o procedimento que eu tô fazendo, eu vou conversando com ele e explicando o que eu tô fazendo. Olha, eu vou fazer agora igual eu dei aula agora do Redenx, que é um neoestimulador, é biorregenerativo. A gente vai estar ativando células latentes para poder estar trabalhando novamente. Então eu vou conversando com ele, olha, a gente vai fazer isso com esse produto, ele faz isso, isso e isso. Você vai sentir isso, porque é importante também fazer em você. Você precisa sentir para você poder também estar passando para o paciente. Isso traz segurança. Sim. E aí ele consegue confiar em você e chegar ao ponto de chegar igual as minhas pacientes, falar assim, eu deito aqui e eu confio de olhos fechados. Então é entender o que ele quer e fazer o que ele deseja dentro do que é possível. Conter expectativa é muito importante. É mais fácil eu colocar aqui não e eu entregar e ele ficar feliz do que eu falar que eu consigo e não chegar onde ele quer. Então é bem importante. Já teve pacientes assim que se atendeu e falar assim, nossa, como essa paciente ficou diferente? Normalmente elas ficam um pouquinho diferentes. Muda. Porque eu brinco, eu falo que a gente tem que tirar as fotos, porque o paciente também esquece que ele era feio um dia. E com a harmonização, né, dá uma beleza. Vou te falar, Débora, que às vezes até um microagulhamento, tipo assim, eu falo que é um ressuscitamento de pele, já muda. Então não precisa ser mudanças tão drásticas, mas claro que se você vai construindo essas mudanças aos poucos, elas vai se tornando natural. Quando você terminar o processo dele, igual da minha paciente que é de 85 anos, eu fiquei 6 meses trabalhando ela. Então, quando eu terminei esse processo dela, que você pegar a foto que eu apresentei para eles hoje, a foto do antes, quando ela chegou, do de agora, ela mesma vai vendo e ela esquece como ela era. Então existe essa mudança. Então esses procedimentos não é de imediato, ou essa realização assim de mudança não é de imediato, às vezes requer um tempo. É só o preenchedor que você tem mudança imediata. Né? Um reposicionamento com fios também você vai ter uma mudança muito rápida. Então a gente tem uma paciente lá que a minha social media falou assim, nossa, mas você mudou, ela devolveu ela para o mercado em 72 horas, porque ela teve uma resposta tão boa ao procedimento e a recuperação foi tão boa que em 72 horas ela já não tinha mais nada. Então ela já estava linda, toda reposicionada. E aí o que a gente fez? Um refinamento com ácido hialurônico no queixinho. Acabou. E se eu te mostrar, você vai falar assim, meu Deus, é outra pessoa. E assim, teve pacientes que você atendeu, fez essa mudança e ele não gostou? Tipo, não se sentiu bem com aquilo que viu? Até hoje não, porque eu vou muito gradativo. Então, o que eu gosto é da mudança que você não vai perceber. Eu falo que quando a gente trabalha, que quer ver um trabalho bom e bonito, é aquele que a pessoa olha, sabe que você fez alguma coisa, mas não sabe o que é. Então, por exemplo, por que eu gosto de trabalhar tanto com as minhas 60 a mais? Porque eu tenho esse processo.
A gente trabalha com cautela, com produtos específicos, em lugares específicos, e a gente consegue deixar bonita, realçando, e ninguém sabe o que você fez. E às vezes tem um preenchedor, às vezes vai ter os bioestimuladores, um tratamento de pele, mas ninguém sabe. Você fala assim, nossa, mas você tá bonita, e a gente não sabe que é um procedimento que faz muito isso é quando a gente tira essa profundidade da região de pré-maxila, que dá um aspecto de cansado para o paciente quando ele é mais fundinho, e aí quando você coloca e projeta, ele muda, a pessoa vai embora normal e as pessoas veem que mudou. Fala assim, nossa, mas você tá mais bonita, você tá diferente. Aí normalmente elas falam assim, eu cortei o cabelo, eu brinco, eu falo, lavei o cabelo, né? Mas é exatamente porque a aparência já não está tão cansada, mas ninguém sabe o que você fez. Uma coisa bem mais legal, natural, né? Isso, bem estratégico. E assim, a durabilidade desses produtos é quanto tempo, mais ou menos, doutor? Cada produto tem uma durabilidade, né? Em média, 1 ano. A cada ano, a gente faz planejamentos. Então, quem eu reconstruir durante 1 ano, eu vou manter no outro ano. E aí, a gente vai fazendo já algo mais específico para manutenção. Normalmente, todos os procedimentos a gente reavalia com 1 ano. Fora a toxina que a gente sabe, né? Uma janela aí de 4 a 6 meses, mas normalmente 4 meses meus pacientes já estão de volta. E uma manutenção da pele hoje que a gente faz a cada 3, 4 meses. Doutora, e qual o diferencial que você oferece que te destaca dos outros profissionais dessa área de harmonização? A parte de personalização do tratamento do paciente e conhecer os produtos e a técnica específica para ele. Então, não tem algo específico hoje, até porque o meu perfil é muito variado, mas a gente consegue trabalhar o todo. Então, eu acho que é o tratamento de camadas mesmo. Sim. E assim, você utiliza materiais específicos para seus pacientes? Tipo, tem aquela fidelização com aquela marca? Ou você costuma assim, experimentar outros produtos no mercado? Só quando eles me prometem algo novo. Então, hoje eu trabalho com 2 marcas juntas específicas, que é a Meso Estética e a Med Beauty, que é a parte de fios. Já fui para outras, mas você testa, mas acaba ficando com esses. E se tem alguma marca que lança alguma coisa específica, aí eu vou lá e procuro ver o que é e se dá certo com o que eu trabalho, com o que eu gosto de trabalhar. E aí a gente pode continuar uma parceria, mas hoje especificamente são essas 2 marcas. As marcas, né? E como você se atualiza em realização às tendências, né, as novas técnicas? Exato, né? Porque a gente tem vários professores de referência, tem vários congressos, então você começa, algumas pessoas começam a te chamar a atenção e que segue a mesma coisa que você gosta de trabalhar, então fica mais fácil. Então, vários cursos online, alguns cursos que a gente faz. Então, hoje eu coloco a marca para dentro da minha clínica, eu compro os produtos e coloco a marca para dentro da minha clínica para poder estar fazendo workshop ali dentro. Para eu não ter. Então, ela leva o speaker dela para mim. Então, aí a gente já consegue um curso mais VIP, né? Mais personalizado para alguma coisa que eu queira aprender especificamente. Fora isso, as tendências que a gente vai vendo, e tem que descartar muita coisa também. Tem que conhecer bem, né, o produto. Exatamente. Né, as técnicas, né? Eu acho que a base, eu falo para todo mundo, conheça o produto, saiba o que tem ali dentro, para que ele faz e como que você vai fazer no seu paciente. A partir dali, várias empresas trabalham com o mesmo produto. Então, é só ver o que você consegue ter de destreza. Então, hoje, por exemplo, eu trabalho com ácido hialurônico específico da Med Beauty, que eu já domino ele. Então, aquele que eu domino, eu continuo. Eu posso testar outros. Pode dar um melhor resultado. Até ontem a gente conversando, eu falei, mas eu não gostei desse, eu não gosto desse, eu não gostei do resultado, achei que durou pouco, achei muito duro. Então, algumas coisas a gente vai vendo e vai descartando. E aí, algumas você muda, algumas você fica. Você fica, né? E assim, doutora, né? Algo assim que você usa na sua clínica, que é uma referência, né? Já sabemos, né, que você usa materiais de qualidade, né? Sim. Tem técnicas mesmo específicas, mas assim, algo que diferencia a sua clínica, né? Que tem aquele acolhimento para o seu paciente.
Você fala de material, de produto ou a clínica em si? A clínica em si. Porque o diferencial hoje é exatamente o acolhimento humanizado. É o chamar pelo o nome, é o bolinho que elas esperam, é o evento que a gente faz todo mês, é o mimo que faz um laser e leva alguma coisinha. Então a gente a gente fala que a gente está no constante marketing, né? Mas presentear às vezes é uma coisinha tão insignificante pra gente, mas é muito significante para eles. Então eu faço eventos com as minhas pacientes, são 3 eventos ao ano, em março, maio e outubro, que dessa vez vai ficar de fora. Mas a gente faz eventos, eu levo elas para fora da clínica porque elas gostam muito de ficar lá dentro. Então a gente serve o espumante, a gente serve uma comidinha, um lanchinho, alguma coisa em dias específicos, principalmente na sexta-feira. Então elas adoram fazer um happy hour lá. É uma forma de estar ali dentro, mas eu gosto de tirá-las de fora também. Então a gente trabalha essa parte e sempre a gente chama de rapport, né? Ela tá sempre lembrando com alguma coisa. Então a cada 15 dias ela tá lá. A cada 15 dias vai ter alguma coisinha que ela vai lembrar. Que seja um café. Então elas adoram a máquina de café que eu tenho. É sempre coisinhas que não são grandiosas, mas que fazem a diferença. Ah, o paciente está de dieta, toma aqui uma castanha. Ah, eu tenho intolerância à lactose, vamos ver alguma outra coisinha aqui pra você, né? Não só na parte de estética, que a estética é a consequência, mas o receber e o acolher. Então a gente trabalha igual eu faço, eu trago elas como minhas amigas. E assim, doutora, uma dica que você daria para acadêmicos ou até mesmo já para profissionais da área, né, que queiram se desenvolver mais nessa área de harmonização, que dica que você poderia dar? Estude. Estude muito, siga as pessoas que realmente são referência, que tem autoridade, que vai agregar na sua vida, né? Que não é modinha. Tem que pesquisar, tem que estar sempre estudando, vendo o que tem de tendência, o que dá, o que não dá. Não é fácil abrir uma clínica. Então a gente precisa entender de gestão. Se você não tem, então vai atrás de alguém para poder te ajudar, para já começar, né, organizando. Então hoje eu acho que gestão, marketing são dores, são minhas dores, inclusive, que eu tive que ir transformando. Então na parte de marketing eu coloquei o marketing dentro da clínica, na parte de gestão que eu não conseguia fazer as duas coisas, meu marido foi para dentro da clínica porque ele é o administrador. Então algumas coisas a gente vai trabalhando e precisa dessa estrutura para já começar certo. Sim. Ou quem já começou voltar um pouquinho, dar uma alinhada nos processos para poder seguir. Ótimo, doutora. Doutora, eu queria agradecer muito por esse momento, né? Esse conhecimento que você passou hoje aqui para nós, né? Estou muito feliz, né? Em poder ter uma conversa com você, conhecer um pouco mais do seu trabalho. Obrigada. Né? E agradecer, né, pela oportunidade, pessoal. Vamos encerrando aqui a nossa entrevista com a doutora Patrícia. E só temos gratidão, né? Pelo momento que tivemos aqui com ela. Eu que agradeço. Uma honra. Espero vocês lá em Brasília também. Obrigada, doutora.